Sejam todos muito bem-vindos. Para relembrar, eu gostaria que quem ainda não pegou, pega seu papel e sua caneta para fazer as anotações que achar necessárias. E no final do treinamento a gente vai ter uma surpresa para vocês aí. Para a gente dar um pouco mais de dinamismo hoje, por ser sexta-feira, a gente não se prolongar muito também, vamos fazer o seguinte. Todas as dúvidas devem ser enviadas no chat. Todo mundo sabe usar o chat? Sim. É só apertar Alt H, ele vai aparecer aí na tela de vocês. E aí é só vocês digitarem quais são as dúvidas. Tá bom? Alt H ou tem um balãozinho na parte inferior do Zoom com a opção chat. Aí é só clicar que ele vai abrir. Todas as mensagens devem ser enviadas everyone, para todo mundo, tá? E o Mário vai estar pegando essas mensagens e vai estar as dúvidas e passando para mim. Então eu vou pedir que vocês deixem o microfone de vocês mutado, até por barulho externo, e para a gente ter um melhor andamento aí. Todas as dúvidas elas vão ser esclarecidas, tá legal? Tenham paciência que se acaso apareça de acontecer muitas, a gente vai chegar na dúvida de vocês e se preciso for, a gente vai voltar a refazer a explicação sem problema nenhum. Tá legal, galera? Combinado assim? Beleza. Fechado. Fechado então, Marião? Tá, Daniel, pode mandar bala aí. Maravilha então. Bom, bem-vindos a todos, uma boa tarde aí de sexta-feira. Hoje, antes de mais nada, eu quero explicar algumas coisas para vocês. A gente entende a evolução de vocês está numa crescente bem interessante, que vocês estão cada vez operando melhor, com mais eficiência. Hoje mesmo, hoje a gente só teve um stop que faz parte, que foi um stop de Wonder Woman, mas é uma estratégia que já deu 20 gains esse mês, então é uma estratégia bem interessante, que a gente sabe que um momento ou outro um stop vai acontecer. Tirando esse, a gente não teve mais nenhum stop, todas as outras operações a gente teve gain. Certo. Conforme o feedback aí que vocês me deram hoje. Então é assim, galera. Devido à evolução de vocês, a gente vai passar para um próximo nível. A gente vai explicar alguns setups que são mais complexos. Como eu já tenho conversado com alguns de vocês há algum tempo, esses setups eles vão dar várias oportunidades durante o dia. Só que a gente precisa ter um padrão. A gente precisa definir alguns critérios e respeitar esses critérios. Tá? E um ponto muito importante é não misturar estratégias, critérios de uma estratégia com outra estratégia. Igual alguns de vocês fizeram no dia de hoje e deixaram de entrar numa operação autorizada por misturar critérios com outra estratégia. Então é assim, como eu gosto de dizer, a gente tem que pegar as estratégias que a gente conhece, colocar em potinhos hermeticamente fechados e deixar lá guardado. Vai configurar a estratégia X, a gente vai pegar o potinho da estratégia X e ver o que diz ela, o que está dentro dela e seguir o que ela orienta, ok? Não misturar X com Y e Z, tá legal? Combinado? Bom, então vamos ao que interessa. Muitos de vocês já vinham há um certo tempo me pedindo qual era a estratégia que eu usava para o cruzamento de média. Hoje eu vou estar ensinando isso para vocês, mas ela não é só uma estratégia utilizada para cruzamento de média. Por trás da estratégia tem todos os critérios que devem ser seguidos para que vocês consigam operar essa estratégia de forma vencedora. Por quê? Cruzamento de média a gente tem o dia inteiro, todo dia, no mercado. Agora, qual que é pagador e qual que não é? Isso os critérios que a gente usa que definem, beleza? Então eu vou começar compartilhando a minha tela do Profit com vocês e a gente vai começar a colocar a mão na massa. Lembrando, eu peço que anotem tudo. Se durante a anotação se perderam alguma parte da explicação, manda no chat que eu vou voltar e refazer. Combinado? Então vamos lá. Eu vou começar essa explicação com vocês utilizando um gráfico de tempo. Tá? Vamos começar pelo carro-chefe nosso, que é qual? O dólar. Então vamos começar com o dólar 2 minutos. Com a tela do dólar do 2 minutos, a gente vai fazer a inserção das duas médias que a gente vai usar. Primeiro a gente vai pôr a de 20 e de novo a gente vai pôr agora a de 9. Bom, eu gosto de deixar a 20
ela vai ser aritmética, sem deslocamento nenhum. Eu gosto de deixar ela com aparência de amarela e engrossar um pouquinho. A 9, a gente vai mudar de aritmética para exponencial. A gente vai deixar ela fúcsia e também engrossar um pouquinho. Ok? Então vamos lá. O que a gente vai buscar? Nós vamos buscar estratégias de cruzamento X. O que é um cruzamento X? É um cruzamento que vai ocorrer da seguinte forma. A gente vai ter a média lenta e a média rápida vem e atravessa por ela. Tá ok? Fazendo um X. Se a gente tem uma média lenta dessa forma e a média rápida dessa forma, aqui a gente não tem um X. Por quê? Esses ângulos estão muito fechados e esses muito abertos. A gente busca a situação em que os ângulos tendem a ter a mesma abertura. Tá legal? Porque isso mostra que o movimento veio que o preço veio de um movimento de força e atravessou a média lenta, indo buscar a outra direção do movimento. Aonde a gente pode encontrar situações assim no mercado? Aqui a gente teve um cruzamento X, lembrando que toda parte de cá do gráfico ainda não existe. Então, onde a gente vai observar isso? Quando a média rápida veio de cima e cruzou a média lenta, lembrando que a fúcsia é a rápida e a amarela é a lenta. A gente tem esse cursor cruz que a gente usa no Profit. Vamos colocar ele bem no cruzamento e identificar qual é o candle que o cruzamento passa. Nesse caso, é esse candle aqui, ó. O candle que a gente vai usar como referência é o candle que vem posterior ao cruzamento. Então, se o cruzamento tocou neste candle, o candle posterior ao cruzamento é qual? É esse aqui. Sendo esse candle e a média rápida cruzou a média lenta para baixo, a gente vai procurar uma operação de venda. Quando a gente vai fazer essa operação de venda? Quando perder a mínima do candle referência, ok? Então, quando se perde a mínima do candle referência, ativa-se a nossa venda. Daí a gente vem, pode buscar parcial e buscar outros alvos. E o nosso stop, o stop técnico correto, é sempre um tique acima da máxima anterior. Tá? Mas mais para frente a gente vai discutir como ajustar melhor esse stop. Então eu quero que vocês compreendam muito bem a identificação da operação e o ponto de entrada. Perfeito? Aqui foi um exemplo. Vamos seguir no gráfico. Novamente aqui, ó, a gente teve um X. Beleza? Tivemos um X. Vamos pegar o cursor do Profit e identificar onde esse X ocorreu. O ponto de cruzamento dele é aqui, ó. Então o ponto de cruzamento dele foi neste candle. Então o nosso candle referência é o próximo. A lenta cruzou a rápida cruzou a lenta para cima. Se ela cruzou para cima, a gente vai buscar uma compra. Na onde a gente faz essa compra? Quando rompe-se a máxima do nosso candle referência. A gente aguarda ele fechar, observa o valor de máxima. Nesse caso aqui foi no 89,5. Assim que houve o rompimento do 89,5, validaria a nossa entrada de compra. Aqui nesse caso provavelmente seria pego a parcial, porque ele andou quantos pontos? Andou 3,5 pontos, teria pego a parcial nossa e depois tirado na proteção. Sendo que aqui também o stop correto técnico seria no fundo anterior. Perfeito? Vamos continuar. Mais uma vez, a média lenta cruzou a média rápida, cruzou a lenta para baixo. O ponto de cruzamento foi aqui. Aqui a gente vê qual que é o nosso candle referência. Esse candle absurdamente grande. Seria uma entrada interessante? Pela avaliação de risco-retorno, eu não considero interessante, porque a gente tem um stop muito grande. Isso aqui aconteceu durante um momento de notícia também no dia de hoje, que foi às 11, que a gente tinha um discurso do FONC. Mas um momento que pode acontecer um movimento atípico. Movimentos atípicos podem nos dar sinais falsos. Mas, analisando aqui, ó,
A rápida cruzou a lenta para baixo, mais uma vez aqui na perda da mínima, seria no 66,5, chegou a andar 6,5 pontos. Depois teria tirado na proteção. Vamos continuar. Esse cruzamento já não é um cruzamento que eu acho interessante. Por quê? Vocês estão vendo a posição da média rápida? A posição da média rápida está flat. Aqui foi a lenta que cruzou a rápida, não a rápida que cruzou a lenta. Não é esse tipo de movimento que a gente busca. A gente busca movimentos em que a rápida cruza a lenta, não em que a lenta é cruzada, a rápida é cruzada pela lenta. Perfeito isso? Aqui, ó, mas vamos só fazer um estudo. E também a gente não tinha um ângulo de entrada como se fosse um X, né? Porque se você observar, ó, muito fechados os ângulos com ângulos muito abertos na outra extremidade. Tanto que isso nota-se pelo movimento de consolidação e lateralização que veio daqui. Por isso que fez esse movimento feio. Aqui, a lenta teria cruzado para cima. Nesse box, o referência seria esse aqui. Uma entrada na superação da máxima dele para compra, com stop aqui na mínima, acabaria ter dado gain também. Um outro ponto que é interessante citar, principalmente quando a gente está falando em time frame, 2, 5, qualquer time frame que vocês forem operar esse tipo de estratégia, é o seguinte: você só deve entrar nesse cruzamento dessa estratégia que a gente chama de Wolverine quando o rompimento da máxima, no caso de compra, ou a perda da mínima, no caso de venda, ocorrer no primeiro ou no segundo candle após o candle de referência. Se não romper nem no primeiro e nem no segundo, eu cancelo a minha operação. Ok? Talvez a gente vai ter casos assim mais para frente. Vamos observar. Vamos lá. Aqui a gente teve um cruzamento na onde a lenta cruzou a rápida, a rápida cruzou a lenta para baixo, nesse candle aqui, fazendo que o candle seguinte fosse o candle referência. Esse candle aqui embaixo. E mais uma vez, na mesma situação onde eu não entraria nessa operação aqui de trás, eu também não entraria nessa daqui. Por quê? Porque a gente fala no gerenciamento de risco totalmente desfavorável, com um stop absurdamente grande. Aqui a gente fala de um stop de mais de 30 pontos. Okay? Então esse tipo de operação eu também não faço. E nesse caso, com esse cruzamento, ele teria andado 2 pontos. Teria feito a nossa parcial de 2 pontos e tirado na proteção. Mas é um tipo de operação que eu não gosto de fazer. Vamos continuar. Aqui mais uma vez, a gente teve a rápida cruzando a lenta, com ângulos mais abertos. E aí a gente vem e coloca o cursor do Profit para ver aonde foi que ocorreu esse cruzamento. Bem nesse candle aqui. Se cruzou nesse candle, nossa referência é o candle seguinte, esse aqui, aonde primeiro depois dele já rompeu a sua máxima, validando uma entrada. Nesse caso aqui seria no preço de 91,5, chegou a andar 6 pontos e aí depois tiraria na proteção. Ok? Até aqui tá tranquilo, galera? Respondam aí no chat. Continuando. Aqui a gente não teve um cruzamento. Na verdade, cruzou por alguns segundos, né? Só nesse candle e depois voltou. Não é o tipo de movimento que a gente busca. Aqui a gente teve bem fechado. Também não é o tipo de movimento que eu gosto. Como eu disse, busca um cruzamento X. Nesse caso ele está bem fechado, tá vendo? Ó? Tem ângulos mais fechados com ângulos mais abertos. Mas também seria uma situação onde a gente coloca o cursor bem no ponto de cruzamento, seria nesse candle aqui. Se cruza nesse, o referência para mim é o candle seguinte, no caso esse daqui. E aí a perda da sua mínima validaria uma venda, nesse caso seria no 108, chegou a andar seus 5 pontos e depois voltaria, tiraria na proteção. A mesma situação se aplica aqui, onde a gente teve o cruzamento.
Quando o mercado fica lateral, assim, vocês sabem que eu não gosto de operar. Eu gosto desses movimentos quando o mercado faz assim. Por quê? Porque daí você pega um movimento aqui, você pega aqui no meio, entendeu? Você pega aqui para compra, você pega aqui para vendas, você pega aqui para compra. Quando o mercado está lateral, você pode pegar aqui para compra e não vai. Você pode pegar aqui para venda e não vai. Você pega aqui para compra e não vai, ok? Como isso é novo para muitos de vocês, vocês vão aprendendo depois, vão colocando no gráfico, vão anotando, vão estudando, que vocês vão ter um entendimento melhor desses movimentos. Mais uma vez, se a gente colocar o cruzamento, aqui é um ponto bem interessante, porque o cruzamento aconteceu entre os candles. Estão vendo? Ó? Onde está o ponto de cruzamento? Está entre os candles. Quando isso acontece, o nosso candle referência continua sendo o primeiro candle após cruzamento, ou seja, esse aqui. Perfeito? Então, o nosso primeiro candle é o candle pós cruzamento. Se cruza no corpo de um candle, é o posterior. Se cruza entre dois candles, é o posterior, da mesma forma. Perfeito? Nesse caso aqui, nossa referência é esse candle, a máxima dele está no 14. Logo, o primeiro candle depois dele já rompeu a máxima, teria ativado a compra. Não teria estopado, porque o stop ficaria aqui embaixo. E aqui ele até agora teria andado 6 pontos. 6 pontos. Beleza? É bem simples. É fácil de operar, só que vocês têm que ter critério. Saber identificar quais são os melhores e entrar neles. Quando o mercado está lateral, igual aconteceu aqui, ó, que foi a lenta que cruzou a rápida, não é interessante. O interessante é quando a rápida cruza a lenta, porque a rápida está acompanhando o movimento do preço. E quando a gente tem stops muito grandes, mesmo a gente tendo essas situações que deram gain, eu não recomendo fazer esse tipo de operação, tá ok? Vamos voltar um pouco mais o gráfico, encontrar alguns outros pontos. Deixa eu excluir esses estudos. Vamos lá. Vou pegar aqui a abertura do dia 21. Mais uma vez, a lenta cruzou a rápida, não é interessante pra gente. Quando a rápida cruzou a lenta, aí é interessante. Aqui um caso de não entrada em operação. Ó. Isso que é interessante. Ó. Quando o mercado vai e volta, não ativa a nossa entrada. Isso é importante vocês prestarem muita atenção. Ó. Vamos lá. Estão vendo o cruzamento aqui onde ele está? A gente bota o cursor no cruzamento. Está entre os dois candles. Está entre esse e esse. O referência é o posterior ao cruzamento. Então é esse aqui. A lenta cruzou para baixo. Se ela cruzou para baixo, a gente vai procurar venda. Se a gente vai procurar venda, é na perda mínima do referência. Que não aconteceu aqui, ó. Nem no primeiro e nem no segundo. Se não perdeu a mínima nem no primeiro e nem no segundo, cancela-se a operação. Não existe mais operação nesse ponto. Perfeito? Continuando. Aqui a gente entra naquela questão de não ser um cruzamento X, pois os seus ângulos estão muito fechados. Mas se mesmo assim a gente considerar a operação, como eu digo, eu estou ensinando como funciona. Se vai fazer dessa forma ou vai fazer de outra forma, aí é com vocês. Perfeito? Ô Anderson, manda mensagem aqui, cara. Eu não consigo ver o Face agora, tá? Eu só vou conseguir te responder lá depois que a gente encerrar, tudo bem? Obrigado. Bom, aqui a gente teve um novo cruzamento, que foi nesse ponto. Então o meu candle, referência é qual? É o próximo. Esse aqui. A lenta, a rápida cruzou para cima. Se ela cruzou para cima, eu vou buscar uma compra. Se eu vou buscar uma compra no rompimento da máxima desse candle, que aqui nesse caso seria no 29,5, e andou 8,5 pontos até voltar depois e tirar na proteção. Lembrando que o stop nesse caso seria interessante, porque ele estaria aqui embaixo dessa mínima antes do cruzamento. Ó. Seria um stop aqui no 23,5. Estou falando do stop de 5,5 pontos. Para pegar 8,5 pontos aí no movimento. Tá ok? Vamos continuar? Vamos lá. Aqui, mais um caso. Esse aqui eu acredito que seria um caso de stop. Isso, vamos lá. Toda estratégia, um momento ou outro, vai ter stop, tá?
A questão é você saber gerenciar os momentos e conforme a exposição entrar com risco menor. Aqui a gente já fala de um stop de mais de 10 pontos. Quando passa de 10 pontos, pessoal, eu já penso duas vezes em entrar na operação e se vou fazer ela, faço com a mão bem reduzida, tá? Para reduzir assim a minha exposição e o meu risco. Vamos lá. Aqui aconteceu o cruzamento exatamente nesse ponto, fazendo do candle seguinte o nosso candle referência. Então, o nosso candle referência é esse aqui, onde o primeiro candle após ele logo perdeu a mínima, dando a venda, e aqui ele chegou a voltar e vir buscar o preço de stop que estaria aqui em cima. Tá ok? Aqui teve novamente um novo cruzamento, aqui para cima. Vocês veem, entra naquela questão dos ângulos estarem bem fechados, tá? Que não é interessante para o movimento. Que daí o nosso candle referência seria esse ponto aqui, mas a gente é uma compra aqui em cima com stop aqui embaixo, na mínima. Mas aqui também não é interessante. Primeiro, tamanho do gerenciamento de risco pelo stop não é interessante, e os ângulos de cruzamento, se vocês olharem, são bem fechados de um lado e bem abertos do outro, que o mesmo aconteceu logo em seguida quando virou aqui para baixo. Então esses cruzamentos não me interessam. Esse aqui já é mais interessante, porque a gente tinha uma média aqui e a outra aqui, fazendo um X aí validando a entrada. Média rápida, cruzou para cima, vamos buscar compra. Primeiro ponto, identificar o nosso candle referência. Colocando o cursor no ponto de cruzamento, a gente nota que o candle referência é esse branco aqui. E aí a gente avalia e aguarda o rompimento da sua máxima, pois como a rápida cruzou para cima, a gente vai pegar o rompimento da máxima, o que não aconteceu no primeiro, mas aconteceu no segundo candle após o candle referência. Se for no primeiro ou no segundo, está valendo a operação. Se não acontecer no primeiro ou no segundo, cancelamos a operação. Então vamos olhar aqui. Aqui, ó, vamos falar em números. Só um minutinho. Bom, aqui, ó, a máxima do candle referência foi no 36, onde seria o preço de entrada, e andou 4 pontos, depois provavelmente voltaria, tiraria na proteção. Vou continuar o gráfico. Aqui um exemplo que não teria dado entrada. Vamos lá. Se o cursor me ajudar. Não, esse teria dado entrada. Que o cruzamento aconteceu aqui, o referência é esse aqui. A perda da mínima dele aconteceu no candle seguinte. E andou 2 pontos até a mínima. Depois voltaria e tiraria na proteção. Aqui a gente já não teria uma entrada, porque o cruzamento aconteceu aqui. Lembrando que a gente não tem o lado direito do gráfico, então a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas quando ocorre o cruzamento, ele já sinaliza para a gente o ponto, e o nosso referência é esse. Se ele sobe e fecha para cima, a média rápida vai acompanhar ele fazendo um X. Como ele voltou, fechou para baixo, ele levou a média rápida para junto da média lenta e não formou o X. Mas nesse caso, como a rápida tinha a intenção de cruzar a lenta para cima, a gente ia buscar fazer uma compra na superação dessa máxima, o que não aconteceu nem no primeiro nem no segundo candle posterior. Quando isso não acontece, cancelamos a operação. Até aqui, com relação ao dólar, tá tranquilo? Beleza? Fechou. Vamos dar uma olhada em outros time frames e outros ativos. Vamos encontrar a mesma situação no 5 minutos. Enquanto ele vai carregando, a gente já pega aqui alguns exemplos. Uma situação da onde a gente teve cruzamento da média rápida pela lenta, aqui para baixo, fazendo do candle posterior ao cruzamento nosso referência, que seria esse aqui. Como a rápida cruzou a lenta para baixo, a gente vai procurar uma venda que só é ativada quando a mínima do candle referência é perdida,
o que nesse caso não acontece nem no primeiro, nem no segundo posterior. Aqui no caso seria fechamento do dia também, né? A gente não estaria mais operando. Vamos pegar um outro exemplo. Aqui a gente teve um cruzamento, só que observem o seguinte: se esse cruzamento tivesse acontecido aqui, seria um X. Por quê? A rápida teria vindo e atravessado a lenta. Mas como o preço subiu nesse candle, levou a rápida para cima, desconfigurou aquela nossa entrada, fechando o ângulo de entrada e fechando o de saída. É aquele tipo de operação que a gente não pega. Tá ok? Continuando. Aqui um outro exemplo. Ó, a gente põe o cursor bem no ponto de cruzamento. O cruzamento ocorreu entre dois candles. Quando isso acontece, o candle posterior ao cruzamento é o nosso referência. Como a rápida cruzou a lenta para cima, a gente vai procurar uma compra. Compra quando? Quando tiver ativação. A ativação ocorre quando ganha-se a máxima, o que não aconteceu nem no primeiro e nem no segundo candle. Então aqui não há operação. Perfeito? Vamos voltar um pouco. Alguns exemplos. Aqui é legal. Vamos lá. Vou pegar daqui de trás. Aqui a gente teve o cruzamento. Estão vendo? Fazendo do nosso candle referência o candle seguinte. Sendo que o seguinte e a rápida cruzou para baixo, a gente vai procurar uma venda na perda da sua mínima, o que não aconteceu nem no primeiro nem no segundo. Então, inviabiliza a operação. Continuando, aqui, novamente, a gente teve um cruzamento da rápida para lenta para cima, então a gente vai procurar uma compra. Compra quando? Quando houver um rompimento da máxima do nosso candle referência. Esse cruzamento toca esse candle, então referência é o próximo, que seria um ganho dessa máxima, que não aconteceu nem no primeiro nem no segundo. Então não há operação. Aqui a gente entra naquela situação que eu digo que eu não gosto, que é quando o preço fica assim. Eu gosto quando o preço faz isso. Nesse caso aqui, ó, ele veio, ficou aqui, ó. Aqui a gente teve um cruzamento com ângulos fechados, porque o preço, se ele tivesse caído aqui, esse candle aqui tivesse fechado para baixo, tinha sido um cruzamento bonito. Só como ele fechou para cima, ele puxa a média rápida para cima, né? E aí ela vai fechando o seu ângulo devagar. Eu gosto assim, ok? Mas vamos lá, vamos observar essa situação. Aqui, o cruzamento ocorreu nesse ponto. Se o cruzamento ocorreu nesse ponto, faz desse candle o meu candle referência. Se a rápida cruzou a lenta para baixo, eu vou procurar uma venda na perda da sua mínima, o que não aconteceu nem no primeiro, nem no segundo. Então, não há operação aqui. Continuando, nesse ponto, ó, a gente teve um novo cruzamento, em que a rápida cruzou para cima, então eu vou procurar uma compra, ok? Esse cruzamento ocorre bem nesse candle aqui. Ocorrendo nesse candle, o meu referência passa a ser esse, e aí eu vou observar a sua máxima. O que aconteceu o rompimento no primeiro candle seguinte, aí eu faria uma compra nesse ponto, lembrando que o meu stop estaria aqui embaixo. E aí ele chegou a voltar. Se eu entro com parte da minha mão só aqui em cima, um terço ou meio, quando ele faz esse movimento de correção, aonde chega perto do meu preço de stop, eu reentro jogando meu preço mais para baixo. Nesse caso, a gente teria feito uma compra aqui. Até aqui ela teria andado 1,5, não teria dado a parcial. Aqui na frente andou 2,5, teria dado a parcial. E não teria pego o nosso stop aqui embaixo. Aqui a gente não tem ângulos para fazer cruzamentos, ok? Que mesmo que se tivesse, o cruzamento seria aqui, o referência seria esse, o posterior não teria perdido a mínima. Também encerrou-se o dia. Aqui a gente tem um cruzamento interessante, mas ele aconteceu aqui, ó, entre os candles, fazendo desse candle negro o meu referência. E como a rápida cruzou a lenta para baixo, eu faria uma venda na perda da mínima, o que não aconteceu nem no primeiro e nem no segundo. Com isso não há operação. E aí aqui cruzou para cima. Reentrada, Alex. A reentrada varia de operação para operação, depende do tamanho da mão que você entrou.
Se você entrar com metade, você pode fazer uma reentrada com 1/4 depois, trazendo seu preço médio a favor, depois mais 1/4, quando ele chegar mais perto do seu preço de stop. E assim você vai aumentando a sua posição, só que sem comprometer o seu gerenciamento de risco. Vamos pegar uma situação real na sala um dia, eu vou mostrar certinho para você. Beleza? Deixa anotado e me lembra na sala, na próxima operação que a gente for entrar. Fechado? Então vamos lá. Novamente aqui, ó, onde o cruzamento aconteceu. Esse cruzamento aconteceu entre dois candles, fazendo do candle seguinte ao cruzamento meu referência. A média rápida cruzou para cima, eu vou procurar uma compra. Compra quando? Quando rompesse a máxima. Nesse ponto, a máxima estava aqui no 47, foi rompida pelo candle seguinte ao fechamento do meu referência. A gente chegou a andar 6,5 pontos, depois teria voltado e tirado na proteção. Ok? Bom, eu acredito que com relação ao dólar, a gente teve vários exemplos, tá? Vocês vão estudar isso aí no dia a dia, vocês vão tirar várias conclusões. A gente pode tentar fazer em outro ativo. Vamos dar uma olhada no índice. Se a gente consegue fazer a mesma coisa no índice. Vamos lá. Vamos pegar um dia aqui qualquer, aqui a gente está falando do dia 6 de agosto. Bom, aqui a gente não teve um cruzamento, tá? Eu estou falando do índice futuro 2 minutos. Vou falar também, Chicão, vou assim. A gente vai chegar lá. Deixa eu só explicar os time frames e os ativos diferentes e depois a gente parte para outro tipo de gráfico. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um ângulo bem fechado, não é o tipo de operação que a gente busca operações assim, ok? Lembra que eu falei no comecinho? Ele tem que vir e fazer um X e a gente identifica o meio. Com a ferramenta do Profit é mais fácil traçar a linha. Bom, vamos voltar aqui. Então, nesse ponto a gente teve um cruzamento, na onde aconteceu, ó, a gente põe o cursor e identifica que o candle referência é esse candle aqui. A rápida cruzou a lenta para cima, a gente vai procurar uma compra. Então vamos lá. Se o nosso referência é esse aqui, a gente vai buscar uma compra. Uma compra seria no rompimento dessa máxima. Ele teria andado 215 pontos e não teria tirado na proteção ainda. Andaria 370 e aí tiraria na proteção. Nesse cruzamento aqui, lembrando que o stop também deve ser técnico, abaixo da mínima anterior. Vamos lá. Aqui exemplos de não entradas, devido aos ângulos que a gente tem, ok? Não faria essas entradas, aqui já é um ângulo mais interessante. Então vamos lá de novo observar aqui. Bom, aqui a gente tem o cruzamento tocando de leve o candle anterior ou entre eles. De uma forma ou de outra se faz a referência no candle posterior. Como a rápida cruzou a lenta para baixo, a gente vai procurar uma venda na perda da sua mínima, que aqui ele teria andado exatamente os 45 pontos e voltado tirando na proteção. Ok? Isso aqui teria dado a menor parcialzinha. Continuando. Aqui, ó, esse tipo de movimento, quando a média faz, que eu não gosto, que ela tá vindo para fazer o cruzamento aqui. Aí esse candle jogou para baixo a média rápida, desconfigurando essa entrada. Que daí aqui ele fecha os ângulos, tá vendo? Eu prefiro assim, ó, quando vem de uma vez, assim, ok? Não quando ele dá esse candle contra, dá essa enquadrada nela aqui, e aí depois cruza. Mas vamos analisar essa situação. O cruzamento ocorreu aqui, fazendo do candle posterior a minha referência, no caso é esse aqui. Como a rápida cruzou a lenta para cima, eu vou buscar uma compra. Aqui ele teria andado 115 pontos, teria dado a parcial e depois voltado, tirando na proteção. Vamos pegar um outro exemplo. Um novo cruzamento aqui, fazendo do candle posterior a minha referência, seria esse candle aqui. E como a rápida cruzou a lenta para baixo, uma venda na perda da sua mínima, ele teria andado 80 pontos, depois teria tirado na proteção pelo que voltou,
e o stop aqui atrás. Continuando. Aqui, mais uma vez, aquela situação que dá uma encaixotada, porque se tivesse continuando subindo, era para ter ocorrido o cruzamento aqui, ó, nesse candle. Se esse tivesse fechado para cima e esse também. Mas como esse jogou para baixo e esse também, deixou a média rápida dessa forma. Mas vamos analisar aqui. O cruzamento aconteceria aqui. O meu referência seria esse candle aqui, aonde nem o primeiro nem o segundo após ele teria ganho a máxima. Dessa forma não haveria operação nesse ponto. Aqui outro exemplo, um cruzamento para baixo nesse ponto, fazendo do candle negro a minha referência, esse aqui. O primeiro já perdeu a sua mínima, validando uma entrada aqui na venda, o meu stop aqui em cima. E aqui nessa operação ele teria andado 125 pontos e provavelmente teria voltado e tirado na proteção depois. Ok? Continuando. Aqui a gente teve outra situação onde cruzou para cima. Vou dar uma validada de entrada de compra, tá? Então esse candle já rompeu a máxima, validando a entrada com o stop aqui embaixo e a operação andou bastante. Bom, gostaria de saber se ficou alguma dúvida com relação aos time frames. Eu vou recapitular os critérios aqui em cima para ficar claro e vocês anotarem tudo isso. Vamos lá. Só o Alex respondeu que não, né? Não ficou nenhuma dúvida. Acho que a galera não respondeu, acho que não tem também. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai buscar um cruzamento quando ele acontecer na forma de X. Identificar o ponto do cruzamento. Avaliar o candle posterior a esse ponto. Se a rápida cruzar para cima, eu vou buscar compra. Se a rápida cruzar para baixo, eu vou buscar venda. Quando? Quando ganhar a máxima do meu candle referência ou quando perder a mínima do meu candle referência. E isso tem que acontecer no primeiro ou no segundo candle após o referência. Se nem isso acontecer e nem isso acontecer no primeiro nem no segundo, esquece a operação. Não existe mais operação. Perfeito? Bom, então agora a gente vai ver outros exemplos que dá para a gente usar da mesma forma nos gráficos de Renko. Vamos começar no índice. E aí o resto você protege e deixa correr. Aí você busca a cada 50, 100, 150, 200. Depende muito da velocidade do movimento, tá? Igual hoje a gente pegou um movimento mesmo do dólar, que deu, a última saída ele tirou na proteção com 14,5 pontos. Porque daí quando o movimento está rápido, você arrasta o alvo. Até o Alex, que respondeu mais cedo, no próximo ele tentou arrastar, mas não deu nem tempo, né, Alex? Bom, enquanto carrega o índice, vamos ver o dólar. Vamos pegar aqui qualquer um dia aleatório e começar. Vamos começar aqui de cima. Bom, o cruzamento aqui aconteceu entre os candles. Quando o cruzamento ocorre entre os candles, o candle referência é o posterior. Nesse caso, esse aqui. A rápida cruzou a lenta para baixo. Se ela cruzou para baixo, a gente vai procurar uma venda. O Renko tem as suas vantagens, da gente sempre saber aonde o preço fecha, em que box ele fecha. Então, nessa situação, quando a gente identificou que aconteceu esse cruzamento, a gente já pode vir aqui nesse preço, que seria no 33,5, e deixar a nossa ordem. A gente deixa a nossa posição aqui aguardando, porque a gente sabe que se ele fechou é porque abriu o seguinte. Se abriu o seguinte é porque perdeu a mínima dele. Se perdeu a mínima, validaria a nossa entrada. Então eu venderia no 33,5. Ok? E aí, continuando. Aqui a gente teve o cruzamento para cima, que aconteceu aqui, fazendo no nosso candle referência. Aqui a gente fica bem na dúvida, né? Por isso que a surpresa vai ajudar vocês nessa tomada de decisão de dúvida. Bom, acontecendo o cruzamento aqui, que faça desse aqui o nosso próximo candle referência, seria uma entrada aqui. Lembrando que o stop fica abaixo da mínima. E aí ele teria corrigido e andou depois mais 3,5 pontos. Nesse caso aqui para compra.
Aqui novamente, cruzou para venda. A média rápida cruzou a lenta. Nesse ponto aqui, fazendo desse aqui o nosso candle referência, com uma venda aqui embaixo que andou 3 pontos. Depois voltaria e tiraria na proteção. Aqui já entra naquela situação onde eu já não acho tão interessante o cruzamento, que o mercado fica brigado, fica lateral, mas o cruzamento ocorreria nesse ponto, fazendo desse candle aqui o meu referência, aonde teria dado entrada e andado mais 4 pontos. O Marcelo está perguntando sempre no primeiro candle. O que é sempre no primeiro candle, Marcelo? Só se entra no primeiro candle após o cruzamento. O referência é o primeiro após o cruzamento. Ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos pôr a linha aqui, ó. Vocês entendem por que tem que ser no primeiro ou segundo após o cruzamento ou não? Que o Hélio está falando. Escreve aí no chat. O que a gente espera que o movimento faça? O movimento ande. Então, para ele andar, ele tem que ter a inércia, ele tem que ter a explosão. Se ele não romper no primeiro ou no segundo candle, é um movimento que vai refugar. Por isso que a gente não entra. Se ele não teve força para romper em um ou dois candles depois, não é um movimento que vale a pena a gente colocar ficha. Por isso que você tem como se fosse uma margem de segurança que ele tem que romper. Se não romper em dois candles, cai fora. Não entra mais. Tá? É isso aí. Bem colocado, Mário. Porque muitas vezes esse cruzamento também pode ocorrer pela realização de alguém. E a gente sabe que toda vez que tem realização, o preço tende a continuar o movimento anterior. Então ele pode realizar, fazer o cruzamento e voltar na direção que ele estava indo. Só pega a nossa ordem e vai buscar nosso stop. Por isso que a gente tem que aguardar, ter a intenção do mercado em ir naquela direção. Sim, no time frame pode ser no primeiro ou no segundo que romper a máxima. Agora no Renko, se ele não rompe a máxima no primeiro, ele vai descaracterizar o movimento. Porque o Renko só fecha se houver o rompimento. Entendeu? Se não houver o rompimento no time frame, ele vai fechar do mesmo jeito. Agora no Renko, se ele não romper os níveis de preço, é igual a gente explica a formação do candle de Renko na aula de Renko. Depois dá uma recapitulada, tá lá no nosso canal, que mostra que o Renko ele só fecha, independente do tempo, se o movimento do preço andar. Se o preço não andar, ele não fecha. Perfeito? E se fechar 2 Renko depois, já era para você ter feito a parcial e garantido a operação. Tá bom? Vamos lá? Continuando. Mais um daqueles tipos de cruzamento que eu particularmente não gosto, mas nesse caso faria a referência do próximo e teria andado aqui os seus 4 pontos. Esse é o que eu gosto. Tá vendo? Ó, cruzou aqui no meio dos dois, o referência é esse aqui e andou seus 5 pontos. Aí teria tirado na proteção. Aqui mais um que eu gosto, que é esse aqui, fazendo a referência aqui. Entraria aqui no fechamento, mais 4 pontos. Mais um que eu gosto. Tá legal esse dia. Cruzou aqui, referência é esse, andou mais 4 pontos e meio. Mais um aqui, cruzou aqui, referência é esse, superou a máxima, andou seus 6 pontos e meio. Aqui já ficou totalmente lateral, acabou com o cruzamento X, não considero. Aqui mais um movimento. Quando o mercado vem de movimento lateral, como eu expliquei mais cedo, ele fica nesse sentido, pode ser ruim, pois você pode entrar na compra aqui, logo no final do movimento, ou numa venda aqui, no final do movimento. O que é interessante é quando ele faz isso, porque as nossas entradas vão ficar aqui no meio. Então a gente vai comprar aqui, a gente vai vender aqui, a gente vai comprar aqui, a gente vai vender aqui, ok? Então nesse caso, ó, a gente identifica essa lateralização. O stop, Thiago, é sempre para venda um tique acima da máxima anterior e para compra um tique abaixo da mínima anterior. Stop técnico. Ficou claro? Da mínima não, do topo, né? Ou do fundo anterior. Isso. Eu falei Do que para mim movimento. é do movimento. Isso. Dessa forma que o Mário falou, fica mais claro. Se você vendeu, stop acima do topo anterior. Se você comprou, stop abaixo do fundo anterior. Esse é stop técnico, tá, Thiago?
Para você não ser violinado. Só que com relação ao stop, já que você tocou nesse assunto, vou adiantar para vocês. Vocês vão aprender essa estratégia, certo? Vocês vão começar a estudar e anotar ela. Eu quero que vocês anotem para mim, quando ela dá gain, quantos pontos ela volta. Ela chegou a voltar quantos pontos contra a operação e foi e deu gain. Perfeito? Quando vocês fizerem isso, desses pontos que ela volta, vocês vão tirar uma média. E dessa média, vocês vão conseguir fazer um aproveitamento de aonde você pode colocar um stop gerenciando muito melhor o seu risco. Entenderam? Então vamos continuar aqui, pegando esses exemplos. Bom, mais uma vez, aqui a gente teve a rápida cruzando a lenta para compra nesse ponto, fazendo do meu candle referência o candle seguinte. Como a rápida cruzou a lenta para cima, a gente vai buscar compra, rompimento da máxima. Nesse caso seria aqui nesse ponto, que está no 57,5. E o stop aqui, ó, um tique abaixo da mínima do fundo anterior, ok? Então o stop ficaria aqui, a gente estaria comprado aqui, teria corrigido. Como eu falei, com stop muito grande, a gente vai e divide a nossa mão. Você não entra com tudo aqui, você entra com uma parte, ou com meio, ou com um quarto da sua mão. E conforme o preço dá essa corrigida para trás e fecha a box a favor do movimento, você vai reentrando. Com isso você tira o seu preço de compra dali e vai jogando aqui para baixo. Assim você pega mais pontos durante o movimento e com uma mão maior do que a que você teria entrado só aqui. Tá ok? Esses casos a gente vai vendo certinho na sala. Vou passando os exemplos e onde os pontos de reentrada aí com o pessoal. Nessa operação também não teria dado stop, teria dado aqui os seus 6,5 pontos. Isso que o Hélio falou é importante, tá, galera? Se vocês veem que o stop está muito maior do que vocês aguentam na mão, do financeiro, você faz entrada parcial. Se você está batendo 5 contratos, você entra com 2, entendeu? É Quando ele igual. vem para trás, aí você vai fazendo um giro de contrato. Você vai trazendo o seu médio para trás. E aí, na hora que você pega o alvo, não vai ser mais 2. Na hora que você pegar o alvo, quando você faz uma entrada parcial para trás, girando os contratos, você vai pegar 5, 6 pontos de alvo. Na hora que ele bater no seu alvo inicial. Entendeu? Um exemplo que eu dei na sala esses dias, vou até usar aqui, ó. Vamos lá. A pessoa opera com 20 contratos. Ia dar uma entrada que tinha um stop de 6 pontos. Ele falou, porra, eu não quero tomar um stop de 6 pontos. Eu falei, quanto que é um stop que você toma tranquilamente, financeiramente falando? Ah, o que a gente está acostumado aí, 3,5, 4. Eu falei, e se você tomasse um stop de 1,5? Puta, 1,5 é tranquilo, entro rapidinho. É simples. Como que a gente faz 6 virar 1,5? Divide por 4. Como que a gente faz 20 transformar um stop de 6 em 1,5? Divide por 4. Vai dar na mesma. Vai tomar um stop de 1,5 se você entrar com 5 contratos. E aí você entrou na operação. Está lá posicionado com os seus 5 contratos nesse ponto aqui em cima, seu stop está aqui embaixo. E aí o preço foi caindo. O preço chegou na metade do caminho, o seu stop de 6 aqui já é 3, certo? Se você entrar com mais metade da sua mão, aqui você entrou com um quarto, seu stop seria 1,5. Se você entrar com metade, na metade do caminho, seu stop de 3 é mais 1,5. E aí no total aqui você vai ter um stop de 3, com metade da sua mão. E aí quando a operação for a seu favor, você já tem mais contratos para fazer mais parciais e ir carregando o movimento. Ok? Sei que é muita coisa para uma aulinha só, mas aos poucos a gente vai pegando tudo o resto na sala, tá bom? Mais um exemplo aqui, ó. Média rápida cruzou a lenta para baixo nesse ponto, fazendo desse candle meu referência. Com a entrada aqui teria pego a parcial, depois ia tirar o resto. Logo num cruzamento posterior para cima também, nesse ponto aqui, fazendo do meu candle referência a esse, pegando a minha entrada no fechamento e levando a operação. Bom, vocês estão vendo que isso funciona no 2, funciona no 5, funciona no dólar, 4R. Vamos ver se carregou. Ó, carregou. Não carregou o índice, pô. Vou dar aquela reiniciadinha básica aqui. Só um minutinho, voltamos em alguns segundos. Pessoal, se alguém mais tem dúvida aí, manda no chat aí, tá?
Isso, o que a gente não quer é ninguém com dúvida e fazendo coisa errada depois, tá, galera? Então, se tem dúvidas, por favor, enviem. E se alguém tiver alguma dúvida depois, pode também mandar pra gente por e-mail, tá? Bota o e-mail nosso no chat e aí vocês podem mandar mensagem lá que a gente vai responder. Mandem o print da tela que vocês estavam com dúvida pra gente esclarecer. E já está quase concluindo. A gente só vai dar essa última revisada aqui no... Agora a gente vai ver o índice no gráfico de Renko. Como que funcionam essas operações. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o gráfico do índice. Recapitulando, a gente já viu dólar 2 minutos, dólar 5 minutos, índice 2 minutos, dólar 4R e agora a gente vai ver índice 10R. Para quem de vocês não está habituado com o gráfico de Renko, tem um vídeo, uma aula no nosso canal explicando tudinho, como ele se forma, qual foi a sua origem e quais são as suas vantagens. A gente gosta muito do gráfico de Renko porque ele sempre ajuda a gente a identificar aonde o box vai fechar, fazendo com que a gente tenha a previsão se realmente aquele movimento vai se confirmar ou não. E assim a gente consegue já posicionar a nossa ordem naquele preço e na hora que ele configura, a gente já põe. Beleza? Bom, vamos começar então. Aqui a gente está no dia 21/8. Aqui a gente teve um movimento. Um detalhe que eu gosto de chamar a atenção também. Eu gosto de dizer que a gente tem dois amigos no mercado. Nossa melhor amiga é a tendência e o nosso melhor amigo é o volume. Então, nessa situação, ó, a gente teve o mercado abrindo para baixo, fez topo, fundo, ascendentes. Então aqui a gente teria uma tendência de alta. Uma venda aqui seria uma operação contra a tendência. Eu não faço. Perfeito? Eu busco identificar qual é a tendência e operar a favor da tendência. Tanto que é muito mais fácil o movimento do preço continuar a tendência do que reverter a tendência. Perfeito? Então vamos lá. Só para a gente entender aqui, ó, o cruzamento foi nesse ponto, fazendo do candle seguinte meu referência, teria pego a minha entrada, stop estaria aqui em cima, teria estopado nesse movimento aqui. Aonde a favor da tendência teria feito o cruzamento nesse ponto, fazendo do candle seguinte o meu candle referência, pegando a minha entrada, teria andado 230 pontos. Aí aqui, um novo cruzamento para baixo, seria contra a tendência. Só vou mostrar o exemplo, que aqui teríamos a mudança, tá? Seria nesse ponto aqui, fazendo desse candle meu candle referência, uma venda nessa mínima aqui embaixo, onde ele cairia. Aqui a gente já tem topos e fundos descendentes, aí eu já não consigo pensar em compra, só penso em venda. O que aconteceu nesse ponto aqui, o cruzamento, fazendo desse candle meu candle referência, com a sua venda aqui na mínima, stop aqui em cima, foi buscar aqui os seus 150 pontos. Mais um cruzamento para cima, nesse ponto, fazendo desse candle meu candle referência, andou os seus 300 pontos. Nessa situação aqui, o cruzamento foi aqui, fazendo desse candle aqui, o cruzamento aqui no meio, fazendo desse candle meu candle referência, que seria a perda da mínima. Aqui entra aquela questão em que o Marcelo perguntou mais cedo, se eu só entro no primeiro ou no segundo, sim. Porque se eu estou procurando venda, ele teria que perder a mínima, da onde ele faria aqui o candle referência, que nesse caso que não aconteceu. Beleza? Continuando, aqui a gente tem topos e fundos descendentes. Aqui ele teria me dado uma compra, mas também não faria, que seria contra essa tendência aqui. Aqui ele começou a fazer fundo mais alto, topo. A gente tem outro fundo mais baixo, fundo mais alto, fundo mais alto. Aqui a gente teve o topo mais baixo, aqui iria romper, sem tendência definida. Pode notar isso pelas médias, elas estão flats, paralelas uma com a outra. Não opero nada nessa região. E aí se você olhar a tendência maior, ele tinha topo mais baixo, fundo, e aqui ele veio para perder esse fundo.
Esse ponto seria o cruzamento, fazendo o que no seguinte a minha referência para fazer essa venda aqui. Aqui indo para cima, nesse período conturbado aqui, sem tendência pré-definida, eu tenho alunos que operam independente de olhar a tendência. Eu acho que o Diego que me mandou ontem, independente da tendência, foi 11-0. Dá para operar dessa forma? Dá. Só que você tem que estar ciente que em várias situações você pode tomar stop. Igual aconteceu um outro dia que a gente estava na sala, acompanhando no Renko, todas as operações contra a tendência estoparam. Todas a favor da tendência deram gain. Não sei se vocês se lembram desse dia. Foi semana passada, se não me engano. Então aqui, ó, mais um ponto de cruzamento com a entrada aqui para cima, ok? Aqui, mais uma vez, fechou o ângulo. Fechou o ângulo não é interessante, o mesmo se aplica aqui. E aí, o que vocês acharam disso aqui? Até agora, tá tranquilo? Muito bom. E se a gente pudesse deixar isso mais fácil ainda? Se a gente não tivesse que se preocupar em prestar atenção em ponto que cruzou. Se fizesse assim, ó. Vamos pegar aqui. O Lauro tá falando que o dólar é mais tranquilo. O dólar é. Eu acho. O dólar ele é mais técnico. Uhum. É isso aí, Lauro. Eu prefiro 1000 vezes o dólar, tá? Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Vai apresentar surpresa, né? É. Você quer complementar alguma coisa antes? Não, pode. Isso daí, se operado com disciplina, gente, isso é uma máquina de ganhar dinheiro, tá? Agora, depois do almoço, que eu voltei do almoço, da 1h até 2 e pouquinho, eu fiz 6 pontos. Só operando isso daí agora. Em 1h e pouquinho. Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Estão vendo essa coloração amarela? Deixa eu colocar no fundo, pra ficar mais chamativo. Estão vendo o amarelo? O que o amarelo está fazendo? Ele está checando para vocês e marcando no gráfico o candle referência. Ou seja, você só tem que observar o padrão do cruzamento. Se não é aquele cruzamento fechado com um ângulo fechado, ó, que quando é, ele não é nem para colorir, tá vendo aqui, ó? Aqui aconteceu um cruzamento. Opa. Nesse ponto, aonde, ó, ficou aquele caixotinho, ó, não coloriu. Quando ele fizer o cruzamento que eu busco, ele vai colorir em amarelo, ó. Tá vendo? Ó. E assim fica muito mais fácil, não? Vamos lá. Aqui, ó. Deu venda. Aqui, compra, gain. Venda, gain. Venda, gain. Compra, gain. Venda, gain. Opa. Vamos lá, continuando. Compra, gain. Venda, gain. Venda, gain. Compra, gain. Venda, gain. Compra, gain. Venda, gain. Foi isso daqui que você pegou agora à tarde, né? Foi esse daí mesmo. E aí, ficou mais fácil agora? Da 1h até as 2 e pouco deu 6 pontos. Toda vez que ele pintar amarelo, vocês vão olhar o sentido do candle e entrar no fechamento. Se for para baixo é venda, se for para cima é compra. Vamos olhar no 2 minutos. Olha aí, ó. Tô vendo os candle referência? Olha a referência de vocês, ó. Ele está destacando em amarelo o candle que você tem que olhar. Mas essa questão de tendência, de estar lateral, aí é com vocês. Ok? Vamos olhar o índice? Olha o que eu falo de contra-tendência no índice, ó. Tá vendo? Contra-tendência eu já não gosto. Ó. Aqui no caso seria um stop, ó. Mas se você olhar a favor da tendência... Ficou claro assim, galera? Então quem quer... Ah, tem um outro detalhe ainda. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Dentro dessa regra, a gente instalou
uma configuração de alerta, que além dela pintar o gráfico, ela vai mandar o áudio da operação no ativo. Ficou claro? Peron, manda para mim os 2 áudios, por favor. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Deixa eu só receber os arquivos aqui do Peron, vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Logan, $1. Achei. Falou que mandou no nosso lá dos embaixadores. Beleza. Ah, Peron, você vai ter que converter para mim. Você mandou em MP3, o Profit aceita aí WAV. Bom, então vou fazer o seguinte. Você vai converter e vai me mandar depois. É assim, ó. A gente vai mandar 2 arquivos para vocês. Como a gente é nostálgico, o nome dessa estratégia que a gente usa é Wolverine. Mas no áudio a gente vai mandar o Logan. Beleza? Isso é só pra galera das antigas, hein? O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui em ferramentas, gerenciador de alarmes. Ele vai abrir esse menuzinho aqui para vocês. Como vocês vão fazer? Vocês vão vir em novo alarme de estratégia. Vão selecionar a estratégia. A gente vai mandar para vocês essa aqui, ó, X Wolverine. Vocês vão selecionar o ativo. No caso, dólar WDU 19. Para programar por renko, você vai por 4 ticks de renko. E ao satisfazer a condição e o som, vocês vão selecionar o som que a gente vai estar encaminhando para vocês. Tá legal? A gente vai mandar o Wolverine pro índice e Wolverine pro dólar. Vou deixar, a gente tem outros alarmes que a gente usa também para as outras estratégias, tá? Esse é só o personalizado para essa estratégia. Eu vou por qualquer um agora, só para mostrar como exemplo e dar um inserir. A partir do momento que vocês inserirem, ela vai aparecer aqui na linha de trás, tá? Aqui em cima, ó, eu tenho alguns programados. E aí é só manter isso ativo. Toda vez que essa regra for configurar para vocês no gráfico do dólar, do tick de renko, no renko, ele vai dar um aviso sonoro além da coloração na tela. Lembrando que a gente tem que sempre esperar fechar o candle, para só então colocar a nossa ordem. Combinado? E para fazer a mesma coisa no índice, exatamente novo alarme de estratégia. Vocês vão lá, seleciona a estratégia, seleciona o ativo do índice, daí vocês põem o contrato vigente. No caso do renko, são 10 ticks de renko, tá ok? É só colocar aqui, ticks de renko, ao satisfazer a condição e seleciona o som. O mesmo vale para 2 minutos, 5 minutos, é só fazer a mesma coisa aqui no intervalo, selecionar qual que é o período que vocês querem, tá? 2 minutos, e aí só colocar e inserir, e assim vocês vão ativar essa estratégia, o alarme dela, em todos os times que vocês usam para operar. Eu recomendo operar dólar e índice, dólar 4R, índice 10R. E nos time frames, os dois mais no 2 minutos. Porque esse cruzamento também acontece, no 5 acontece, só que quando ele acontece no 5, ele já aconteceu no 2 antes. Então você já estaria posicionado na operação, ou até já teria saído no gain, e aí seria uma entrada mais atrasada, fora que os movimentos dos 5 minutos são movimentos mais extensos, fazendo com que o seu stop também seja maior. Dúvidas, galera? Lembrando, galera, toda vez que mudar a série, tanto do dólar como do índice, vocês vão ter que fazer isso de novo, tá? Para que mudar a letra. Exatamente. Toda vez que acontecer a mudança, vocês vão ter que fazer isso. Bom, quem quer essa estratégia aí? Alguém gostaria de ter a regra de coloração? Então, maravilha. Mandem um e-mail agora, no e-mail da X, contato@xcapital.com.br. Escreve no chat, Marião, por favor. Escrever aqui. Beleza. Também está no e-mail que vocês receberam, tá? Mas se alguém esqueceu, é só mandar um e-mail agora para X. A gente vai estar mandando depois essa regra. Lembrando que essa é uma versão de testes. Ela vai funcionar até a próxima sexta-feira, tá? Até o final desse mês. A gente vai mandar a regra e
os sons para vocês colocarem os alarmes e também os vídeos explicando como fazer a instalação desses sons e a instalação da regra, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. E mesmo assim, se tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente ou através do e-mail ou através do contato do WhatsApp. Beleza, galera? Alguém ficou com alguma dúvida com relação ao operacional? O que tem que esperar? O que tem que olhar? O confirmador que tem que aguardar? Acho que agora a gente pode abrir o microfone, né? Falando Sim, um de cada vez, Hélio. isso. Vamos abrir o microfone da galera. Ó. Quem tiver dúvida pode ficar à vontade aí, galera. Tem bastante gente aí? Por enquanto não, Hélio. Sem dúvida. Tá tranquilo. Então, perfeito. A galera aí do Team X tem acompanhamento aí na sala todo dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar lá para estar ajudando e tirando. E a galera que ainda não é, só mandar e-mail, a gente vai tirar as dúvidas também. Para ficar claro o esclarecimento, eu recomendo que mande um print, uma imagem. E... eu Oi? preciso mudar o e-mail? A regra é a mesma ou mudou alguma coisa? A galera que é do Team X, eu vou mandar no grupo, no nosso chat, pessoal. Tá. Beleza? Quem não é, manda um e-mail. Ou em contato com o WhatsApp. O Hélio fez alguns ajustes aí, se vai mandar outro. Beleza. Eu fiz ontem, né? Anteontem você estava comigo, mas né? ele Enquanto me eu estava passou. ajustando. É, a versão com ajustes. Ficou show essa daí. Legal. Bacana. E como andam os seus estudos aí? Você que está estudando ela? Então, eu tô Qual é a sua planilhando percepção? tudo. Cara, ontem eu vi só 2 stops, né, de entradas ruins, não eram para entrar, e o resto todos foram gains. E aí a média dos stops, o meu tá em 4,5. Falando do dólar, né? Tá. Só tô fazendo o dólar. E o Renko, desculpa, a pontuação aí com 4, 5, né? Eu acho que é um stop adequado como médio operacional, né? Pra fazer. Não é o correto, mas dá para ajustar aí em 5 como stop inicial. Né? Bom, maravilha. Né? Mas assim, a pontuação, eu acho que é um setup fantástico. Né? Para mim, o melhor setup que você colocou aí dentro do time foi esse aí, velho. Show de bola. Eu tive um pouco sempre de receio de colocar esse setup por causa do tamanho do stop, né? Principalmente pra galera que tá começando aí, às vezes pode ser um pouco pesado. Então é aquilo que eu expliquei algumas vezes, tem que ter aquele feeling do gerenciamento do tamanho da exposição. Mas depois daquilo lá você ajustaria o gerenciamento, né? Sim. Depois de ajustado a mão. É isso aí. Uma coisa que eu vejo dessa parte de stop ou você gerencia a mão, tá? Ou você trabalha girando lote. Que aí você traz o teu médio para trás. Sim. Também é uma forma boa de... As pessoas têm muito essa concepção, um stop de 10 pontos. Beleza, você opera, igual ele falou, com 5 pontos, você opera com 1. Ou quando ele vier para trás, faz giro de contrato. E aí Mas o giro eu só recomendaria fazer na tendência. Esse paradigma que as pessoas têm que tirar. E nem sempre uma estratégia que o stop longo não tem de 2 pontos não é lucrativo. Exatamente. Trabalhar. A pessoa perde a oportunidade, né? É porque eu acho que grande parte ficou meio mal acostumado, né? A já pegar as operações, sair rapidinho e tá aquele stop sempre pré-definido, né? Agora, e assim, para quem está começando, é melhor que esteja o stop definido. Porque senão o cara se perde. Sim. O cara toma um stop. Por isso que a gente ensina nos cursos todos os setups com stops de 3,5. 3,5, 4. Que é justamente para a pessoa não se perder. Aí quando você vai criando mais experiência, você vai engrossando o casco, aí você vai trabalhando melhor o teu stop. É por isso que é importante essa transição. Porque todos vocês estão habituados com 3,5. Só que se você entrar com 3,5 aqui, você já percebeu que você vai ser violinado várias vezes. Vai. Ô, Elião, o 2 minutos, por exemplo, cruzou ali e não pintou de amarelo. Algum dos critérios não deve ter sido atendido. Das 14h46. Bom, depois você manda um print lá, a gente dá uma olhada junto. Que agora não tá carregando. Tá bom. Perfeito? E agora, um último recadinho. Pessoal aí do Team X. Como eu falei, essa é uma versão de teste que vai rodar
até sexta-feira. Vocês querem continuar com a regra? Beleza. Sim. Adivinha o que vocês vão ter que fazer? Tudo. É? 895 operações. A gente quer ter certeza que vocês entenderam isso muito bem. E qual que é a melhor forma de você aprender algo novo? Praticando? Praticando. Então a gente só quer 300 dessa vez, tá bom? Too much. Só. Beleza? Tamo combinado? E mas aí aproveitem. para fazer 300 precisa de um mês aí com a regra. Eu conheço gente que fez 300 em 2 dias. Ah, mas o cara não tem esposa pra noite dar uma bimbada. Tinha sim. Entendeu? Ele tinha força de vontade e dedicação. O cara não faz, o cara não toma. Não, tudo bem, Silvio. Beleza. A gente vai ter a segunda opção também. Qual que é a segunda opção? A segunda opção mesma que eu já dei do outro dia. Qual que é a segunda opção? O cara vai fazer no mínimo 100. O 100 vai ser pré-requisito. Se não fizer 100, não se encaixa em nenhum dos perfis. Não quer fazer os outros 200? Não precisa. Mas vai pagar... Ninguém falou, mas nós precisamos da regra para fazer os 300, entendeu? Peraí, você vai ter uma semana para fazer. Vai ter esse final de semana e a semana que vem. Mas só para concluir. Você não quer fazer os 300? Beleza, não precisa fazer os 300. A gente vai cobrar o pedágio. É R$1 por operação que novamente vai ser revertido para alguma instituição de caridade. Beleza? Ah, eu vou fazer 100. Beleza, você faz 100, paga R$200. Esse mês a gente vai ajudar o Criança Esperança. E aí você recebe a sua estratégia e fica com ela. Dinheiro pra Globo, velho. Não, pro Criança Esperança. Toda vez a gente doa para alguém que a gente acredita que vai fazer bom uso do dinheiro. Ou alguma instituição que compra. Se vocês quiserem recomendar alguém, fique à vontade. Sabe que a gente sempre ajuda. Até no final do ano você ajudou com os brinquedos lá também, daquelas crianças carentes que a gente doou no Rio. Aí sim. Entendeu? Qualquer outro tipo de instituição a gente sempre ajuda alguém. Então é uma opção de vocês. 100% desse valor vai para a instituição de caridade. Então, show de bola. A gente gostaria muito que vocês fizessem os exercícios. Mas, se você não tem tempo, não quer fazer os 300... Não, eu vou fazer. Não tô falando vou você. Vou fazer em uma semana. Tá. E quer fazer os 100 e pagar o restante, fica a critério de vocês. Pessoal, pelo menos vocês estão fazendo uma boa ação. Estão ajudando quem precisa. Tá bom? É isso aí. Parabéns. Fechado? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que isso aí ajude vocês a ganhar muito dinheiro. Só que tenham critério. Se vocês não têm critério, vocês vão entrar em tudo quanto é operação e isso não vai ser interessante. Beleza? A não ser que nos estudos de vocês identifiquem que pode entrar em qualquer uma que vai dar bom. Isso é uma decisão que vocês vão tomar. Perfeito? Show. Valeu, muito obrigado a presença de todos. Quem não é do Team X, pode mandar um e-mail pra gente, que a gente vai mandar a regra para vocês testarem. E aí, ao final do período de teste, se vocês quiserem fazer parte com a gente, fica a critério de vocês, a gente bate um papo, conversa, tem um feedback. E a gente vê o melhor caminho aí para vocês continuarem aprendendo, evoluindo e crescendo dentro do mercado aí. Valeu, galera. Muito obrigado a presença de todos. Parabéns, bom final de semana aí, Bruno. Obrigado. Valeu, obrigadão. Um grande abraço a todos. Um ótimo fim de semana. Amém. Um abraço, pessoal. Boa tarde.